Fala galera, Desascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui. Para mais uma sexta-feira a gente está junto no nosso Discipulando como Jesus. E hoje eu tenho a alegria de receber alguém aqui que faz parte da minha vida e se eu vivo esse tema é muito por conta dele. E aí, Douglas aí? Gonçalves. Que honra, hein? Beleza? Sentado desse lado aqui da mesa. Que orgulho, hein? Que isso. Tá aqui desse lado, poder falar com o Doug aqui. Vai ser muito bom. Cara, eu quero já começar indo pro assunto para a gente não perder tempo e falar sobre discipulado, né? Nós temos trabalhado sobre esse assunto há anos aqui no Desascope e isso é uma marca daquilo que nós construímos e carregamos. E é um fundamento da igreja, né? Você me fez ser um cara apaixonado por esse assunto. E eu queria perguntar para você, começar com essa pergunta já mais clássica, assim, que eu faço com todo convidado que vem, o que é discipulado para você? Como você vê isso à luz da Bíblia e como isso se aplicou também na sua vida, assim? Legal. Muito bom estar aqui e essa pergunta é fundamental, né? Para tudo que a gente vai falar aqui de como e o que fazer e tal, é necessário a gente entender do que a gente está falando, né? Então, acho que quando a gente fala de discipulado, para mim, é formar Cristo na vida de alguém. Então, é isso. Formar Cristo na vida de alguém. Lógico, estamos falando de discipulado horizontal, né? Sim. Tem o seu discipulado com Jesus, que é ele formando Jesus em nós, né? Mas o nosso discipulado aqui, horizontal, é formar Cristo na vida de alguém. É claro que isso passa por um lugar antes, né? Que é levar alguém a conhecer a Cristo, né? E o resultado de conhecer a Cristo, de contemplar a Cristo, de se apaixonar por Cristo, é ser transformado à imagem dele. Então, o produto final seria pessoas parecidas com Jesus. Que legal. E só para a gente entrar, você tocou num assunto aí legal, que é o primeiro passo antes, que é levar, né, alguém a conhecer e contemplar Jesus e tal. Como você enxerga esse evangelismo com o discipulado ali? Ou como você tem visto o evangelismo, na maioria das vezes, ele combina com isso? Como é que é? Eu acho que assim, quando a gente precisaria levar essa palavra essa função do evangelista um pouco além, né? Quando a gente olha, por exemplo, o contexto ou o conceito, né, de salvação, eu sou salvo, mas eu estou sendo salvo e eu vou ser completamente salvo, né? Então, na justificação eu fui salvo, na santificação eu estou sendo salvo, e na glorificação eu serei plenamente salvo. Então, né, olhando para isso, qual que é o papel do evangelista? E às vezes a gente para só no fui salvo. Né? Então, eu prego o evangelho, você ouve, você aceita... Não, e pronto, beleza. Vai pra igreja. Não, mas esse aceitar, eu ainda estou aceitando coisas. Sim. Tem área na minha vida que eu ainda estou aceitando o evangelho, que eu ainda quero fazer do meu jeito. Tem gavetas na minha vida que ainda o evangelho está ali forçando. Deixa eu entrar nessa gaveta. Entendeu? Por quê? Porque ainda eu sou contaminado, né? Sim. Então tem esse processo. Então, assim, eu diria que evangelismo tem tudo a ver com discipulado. Tanto que não tem o ide e evangelizai, né? Não existe. É o ide... fazer discípulos de todas as nações. Né? Então, se a gente quer fazer um trabalho completo realmente, nós vamos ter que nos envolver na caminhada dessa pessoa. Então, não adianta a gente querer ir lá fazer o parto e largar a criança. Né? Alguém precisa assumir o desenvolvimento dessa criança espiritual. Exato. Um ponto que eu acho legal no texto de Jesus que você citou é que dá essa sensação, né, de que é uma ordem isolada e que agora você solitariamente vai obedecer algo. Só que a gente foca tanto nesse começo que é o id, mas esquece que ele termina esse texto falando e eu estarei com vocês. Né? Então não é uma coisa isolada, não é algo separado. É tipo assim, eu vou, eu obedeço, eu cumpro, mas é um processo todo para que eu continue junto com essa pessoa também. Né? Então, tipo, assim como Jesus continua, quando eu obedeço a ordem, quando anuncio, quando eu vou no ID, eu continuo com essa pessoa para que Cristo seja formado. Então, eu dei a ordem para ela. E né? pensa na ordem, né? Porque a ordem ela é completa. A ordem não é ir de fazer discípulos. Lógico que a gente resume assim. Mas o que a gente usa ir de mais, fazer né? discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, só pensa, de você comunicar com alguém o evangelho, a levá-lo às águas, a batizar, já é um tempo. Acontece de ser no mesmo dia, Sim. mas é raro. A maioria das vezes,
você tá ali conversando e fala, e explica e tal, até a pessoa falar, cara, eu creio nisso. Até O que eu fazer faço para ser sentido, batizado? né? Pode ser 1 ano, Uhum. pode ser 1 mês, pode ser 10 meses, pode Sim. ser 5 anos. Beleza. Aí, batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a próxima parte. E ensina ele a guardar ou obedecer tudo que eu tenho ensinado para vocês. Cara, Sim. quanto tempo é isso? Aí é a vida, né? Entendeu? Aí é a vida. Então, ensina eles a obedecer tudo que eu tenho ensinado para vocês. Jesus ficou 3 anos com os caras, ensinando coisas para eles. E eles agora vão passar para o outro. Então, repara que é um pacote inteiro, entendeu? É um processo que eu vou embarcar junto com a pessoa, né? É. Pô, muito bom. E assim, agora trazendo um pouco para sua vida, assim, que acho que a galera também gostaria de saber, como é que foi a sua vida com o discipulado? Quando que isso entrou na sua vida? Claro que você vem de uma família cristã, você já teve esse discipulado desde pequeno e tal, mas conta pra gente como é que é isso, como que isso funciona e, de forma prática, o quanto isso influenciou na sua vida para que você pudesse fazer com outros. Muito bom. Então, eu sempre, olhando para trás, eu vivi o discipulado clássico dos meus pais, né? Então, aquele trabalho constante de estar acompanhando você e formando Cristo na sua vida. E era nas coisas mais simples, né? Então, por exemplo, meus pais, na época de televisão, tinha o VHS, né? Uma fita, assim. Você que não sabe, antes o DVD eram umas fitas, né? E aí a gente colocava a fita lá. E aí, quando meu pai e minha mãe compraram lá um toca-fita, né? E eles conseguiram gravar numa fita, eu não sei até hoje como, numa fita, tipo assim, 10 horas de desenho bíblico. Nossa. Entendeu? Tinha algum esquema lá, você meio que baixava a resolução, vamos dizer assim, gravava um monte, né? Aí tinha 10 horas de desenho bíblico. Então, toda vez que eu e minha irmã queria assistir desenho, ela colocava essa fita. Porque ia repetindo, então depois de 10 dias eu tava assistindo aquele outro desenho, voltava naquele desenho. Então tinha vários que a gente sabia de cor. E era um desenho bíblico. Então é uma forma de discipulado. Você fala, ó, conhece a palavra e conhece cada historinha bíblica e tal. O te pegar e levar para a igreja. O falar, ó, ora aí agora na hora do almoço. Deixa eu ver você orando. Ó, vamos orar aqui para dormir e tal. Tudo isso é discipulado. É Cristo sendo formado em alguém, né? E o exemplo deles e tal. Mas eu não tinha esse nome. Uma coisa muito estranha, assim, que eu não ouvia esse termo discipulado. Você tem essa sensação que de uns anos pra cá que voltou É uma coisa tudo, estranha, assim, né? Então, no contexto em que eu cresci, eu não ouvia. Então, assim, tinha-se essa ideia muito do discipulado, vamos dizer assim, em massa, né? Então, eu tinha muito essa ideia do pregador, do conferencista, do pastor. Então, talvez uma igreja ou outra fazia tipo assim, toda terça, nossa terça de discipulado. O que era? Era uma aula. Era uma aula como uma escola dominical ali, né? Então, e eu acho que tem uma questão também de uma influência geral da época. Que sentido? Então, por exemplo, o que imperava na época? A televisão. Então, você vê que era uma mídia de massa. Então, tinha milhões de pessoas sentadas vendo o Jornal Nacional. Então, estava todo mundo vendo a mesma coisa. Então, era um discipulado em massa, né? Então, hoje, quando você olha para hoje, é tudo mais personalizado. Então, por exemplo, se eu e você abrir o Instagram, é diferente a minha televisão da sua televisão. Então, e a do Vini é uma outra televisão. Então, imagina, é personalizado para cada um. Faz muito então, sentido. eu acredito que também é um dos motivos que mudou. Mas, biblicamente, eu olho e faz mais sentido o que nós estamos enfatizando agora. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, o meu pai, ele foi pregar em uma cidade chamada Santarém. E lá em Santarém é muito conhecido por causa de uma igreja, né? A Igreja da Paz, que hoje é Paz Church, né? E era o pastor que estava lá na época, era o pastor Abe Uber, que hoje está em São Paulo. E meu pai foi pregar lá numa conferência do MDA, né? Então é um modelo de discipulado apostólico. E aí ele voltou de lá chocado. Eu digo para você, cara, que foi assim um divisor de águas na vida do meu pai. Com muitos anos de ministério, e eu vi o meu pai fazendo mudanças significativas na forma dele pensar a partir do momento que ele entrou em contato com esses irmãos. Por quê? Porque ele sentava à mesa, e era muito comum, meu pai estava sempre com pastores, e ele sentava à mesa com pastores, e os pastores falavam assim, puxa, cara, estamos construindo um templo para 3.000 pessoas. Puxa, cara, nós fizemos aí um
uma conferência e veio 2.000 pessoas. Poxa, você não sabe o que a gente comprou um ônibus para a igreja e tal. E tudo coisas legais, ok? Então, tudo coisas boas. Só que quando ele sentou à mesa com esses irmãos, né, de Santarém, era o tempo inteiro. Então, eu tava evangelizando um cara, meu vizinho. E aí, meu vizinho era isso, e ele veio para Jesus. Aí o outro chorava na mesa, falando assim, cara, eu tava discipulando um rapaz e ele tentou se enforcar, e eu cheguei no barraco dele na favela, ele tava pendurado, eu tirei ele da corda, e hoje ele é um dos nossos pastores aqui. E chorava na mesa. Nossa. Falando de um, era sempre de um. Ele falou, meu, o que é isso? E a grande ênfase da Igreja da Paz era no discipulado, no discipulado 1 a 1, né? Era de todo mundo cuidar dela, ganhar uma multidão e cuidar bem dela, né? Era o slogan deles. E aí meu pai voltou e falou, cara, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. E foi a primeira vez que eu comecei a ouvir discipulado. Discipulado. E aí, então, a gente começou a fazer na igreja, sem saber o que estava fazendo, né? Com dificuldade. É difícil você virar um barco, né? Que está na estrutura só de culto. E fala, não, agora vamos discipular, né? E aí eu liderava meio que os jovens ali e comecei a fazer, discipular pessoas, discipular jovens e tal. E foi muito doido, cara. Porque, de repente, você olhava para pessoas, para mim mesmo, que não havia nunca na vida confessado para alguém um pecado. Era no acampamento, se arrependia, chorava diante de Deus e tal, mas falar para um outro irmão não tinha acontecido. E aí, de repente, cria-se esse ambiente. E aí, como é que tá a sua vida? E essa semana, como é que foi? O que você está tendo dificuldade? Como é que eu posso te ajudar? Que nós podemos orar juntos e tal. E eu fazendo isso com os rapazes, a Val fazendo isso com as meninas. E a gente começou a ver os frutos e o crescimento daquilo, e o crescimento pessoal. Por exemplo, o pastor Salomão me discipulou por um período grande. Salomão. Saudade de Salomão, tá no Rio de Janeiro. Né? Não é o Salomão do reggae, é um outro Salomão. E assim, por muito tempo isso aconteceu, e o crescimento que era na minha vida, e a ponto de você olhar depois de 1, 2 anos e falar assim, como? Como, né? Que a gente fez igreja sem discipulado? Assim, como? Entendeu? Hoje, eu ouso dizer que toda a programação nossa que não visa o discipulado ou a formação de Cristo nas pessoas, ela é em vão. Ela é em vão. Porque o que é a igreja? Esse ajuntamento de pessoas ajudando um ao outro se parecer cada dia mais com Cristo, através de conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo, entendeu? Então, é muito doido, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, completamente. Eu lembro dessa época que a gente viu, né, quando o pastor José voltou, impactado e tal, e aquilo entrou no nosso coração também, e um dia a gente abriu a notícia, acho que era no site da Globo, alguma coisa assim, e tava lá, as melhores cidades do Brasil, você lembra disso? Lembro. Aí, as cidades mais seguras. Mais seguras, e Santarém tava em primeiro. E aí a gente falou, cara, olha lá, a cidade do MDA na época, né? Isso, que tava muito em alta. E a gente falava, olha isso, tá dando resultado. Porque a igreja é 70 mil membros. E a cidade, se eu não me engano, tinha, tipo assim, 300 mil pessoas. Então, você imagina. Era um absurdo, tipo assim, né? Mas agora, é bizarro dessa notícia, é porque eram as cidades com menos violência no Brasil, né? E Santarém era cidades acima de tantos mil habitantes, né? E aí Santarém estava em primeiro, e aí eu entrei para ler. Aí sabe qual era a justificativa do jornal? É porque os policiais tinham grau superior. Que tem a ver? Carro com diploma, assim, mostrava pro ladrão. Ei, bandido. Olha aqui. Meu diploma. Formação em educação física. Se você correu de pé. Muito bom. Bizarro, né, cara? Não, bizarro. E eu lembro dessa época, cara, e realmente entrou no nosso coração, né? Sim. O discipulado. Cara, eu tenho essa sensação também, sabia? Que às vezes a gente para pra pensar assim, eu não sei mais como é a igreja sem isso, assim. Eu já não consigo mais pensar na igreja sem isso. Sabe quando você senta assim com a sua esposa e você fala, como era a vida sem as crianças? Tipo, isso. Parece que você não sabe assim, lembrar. O que a gente fazia? O que a gente fazia? É isso, a igreja sem discipulado é isso. E assim, pra você, nós estamos falando sobre essa importância e tal, pra você. Quando você escuta, né? Eu fiz até essa pergunta pro Saulo, pro Johnny, foi muito legal. Mas quando você escuta, por exemplo, alguém falar que não tem, entendeu? Que na igreja deles não tem, que ele olha pro lado e não vê ninguém. O que você falaria pra uma pessoa dessa? Fala assim, ela tem o desejo, ela quer viver discipulado, mas
na impressão dela, né? Cada um tem sua opinião. Ela não consegue, cara. Como é que você olha isso? Como é que você enxerga essa questão? Cara, eu enxergo hoje, assim, ó, que talvez não tenha de forma organizada e institucionalizada. Não tem a institucionalização da Isso, parada. tipo assim, uma organização de tipo, ó, você tá vindo aqui, então agora você vai ter esse grupo de discipulado, que nem no nosso caso aqui tem grupos de discipulado, né? Então, você vai entrar nesse DNA, esse pequeno grupo aqui nessa casa tal data se reúne aqui e tal. E aí vai ter o discipulado. Agora, isso não impede a pessoa que está numa outra estrutura e que não, nesse momento, não está falando de discipulado, de ela viver isso. E você não precisa chamar de discipulado. Você não vai chegar para alguém na sua igreja e falar, cara, você não me discipularia? Talvez a pessoa vai falar, nossa, não sei, eu não sei. Talvez a pessoa vive o que a gente estava vivendo antes, né? Exatamente. De não Então, ter. agora imagina você chegar para alguém mais velho, alguém mais maduro na fé, que pode te ajudar e falar, puxa, você não tomaria um café comigo? Tal, aí você vai pro café, e você abre o seu coração, e você pede conselho, e você pede conselho bíblico, tal. A pessoa vai te dar, e você fala assim para ela, poxa, cara, isso me ajudou tanto. Sabe que, tipo assim, de 15 em 15 a gente não podia reunir? Eu quero prestar conta da minha vida, sabe? Eu quero alguém que esteja ao meu lado nesse processo, tal. Pronto. Se essa pessoa falar, claro, vamos, não sei o quê. E às vezes é a pessoa que você encontra semanalmente. Só que qual é o ponto? É aprofundar a conversa. Sim. A gente fica na conversa do futebol, da série, da chuva, do Israel, da guerra e tal, mas a gente não aprofunda a conversa e abre o coração e fala das dores, dos dilemas, dos sonhos, dos problemas, dos conflitos, entendeu? De pessoas maduras, tem Cristo na vida delas, de forma profunda, intercessores, entendeu? Para que essas pessoas possam de verdade nos discipular. Sim. Formar Cristo em nós, entendeu? E discipulado, uma coisa muito importante, tem muito mais a ver no derramar vida em alguém do que só no falar. Entendeu? Então a gente marca o horário do discipulado, ele está marcando para falar. Mas eu sei que as grandes marcas na vida das pessoas, toda vez, cara, acontece. Eu já vi o Léo dando exemplo do nosso discipulado, eu já vi outros dando exemplo, e não é uma coisa que eu estava falando. Era uma coisa que ele tinha visto e observado. Sim. Então, também se aproximar de forma intencional de pessoas que você está vendo Cristo na vida da pessoa. Com certeza. Como é que ele é marido? Deixa eu ver como é que organiza as coisas. Como é que ele... e aí você está na casa, então só que você fica dianteiro em pé. E você está sendo discipulado. O tempo todo, né? Isso que você falou é muito real, assim. Eu dou esse exemplo às vezes também. Eu falo que as maiores coisas que me marcaram nunca foi em hora marcada, assim, para você falar, entendeu? São falas, mas tem muito a ver com vida junto, Foi né? vida, foi mais vida. Muitas coisas foram sendo tratadas em como eu... Na verdade, em como eu parava para observar a sua ação. Na verdade, sim, a sua reação sempre pregou muito mais. A reação até fala mais, né? Por isso que... Só que reação, ela é não programada. Então você teria que estar junto. É porque nessa uma hora eu posso me programar o tempo todo para estar falando. Né? Falo calmo e tal. Mas aí você vai jogar uma bola, você vai viajar, você vai dirigir, você vai jogar um FIFA, final do ano, campeonato. Misericórdia. Mais ainda. FIFA já me deu muito trabalho, viu, gente? É verdade, é muito material para discipular. Muito. Legal. Mas é isso, cara. Eu acho que talvez o que complica, né? A maioria das pessoas que falam que não tem é porque elas querem algo muito mais organizado. E é legal, isso é lógico, muito bom. Faz parte, né? Mas, cara, começa, faz. Cara, agora vamos lá. Vamos tentar tirar umas dúvidas que a galera sempre meio que pergunta e eu queria sempre fazer essas perguntas assim com você. Eu percebo que você algumas vezes já falou que você foi discipulado por algumas pessoas que não conversavam com você, porque era à distância. Que eu nunca via. Exato. Como é que é isso? Porque uma das perguntas que eu sempre recebo é como vocês fazem, por exemplo, discipulado à distância na família 1 e como é essa questão, se dá certo ou não o discipulado à distância. Eu queria saber a sua opinião. Mas você está falando para mim, por exemplo, de eu ter falado que o Francis Chan me discipulou. Eu acho que a galera também escuta e talvez pensa um pouco sobre isso. Se discipulado é levar alguém a conhecer mais a Cristo, a amar mais a Cristo e se parecer com Jesus, é possível que essas pessoas os apoiem. Mas eu vou explicar o limite disso. Então, eu vou dar alguns discipuladores. Francis Chan,
Tim Keller, John Piper, Paulo Borges Jr., o próprio Abe Uber. Então, estou falando de pessoas de longe, né? O Abe, agora, recente, até estou mais próximo, mas por muito tempo foi mais à distância, assim. E foi tão marcante para mim o Abe, até queria dar esse testemunho do pastor Abe Uber. Ver ele e conviver um pouquinho com ele nesse início que o meu pai conheceu do MDA, mas principalmente de ouvir testemunhos sobre a vida dele, entendeu? Foi tão marcante para mim que por muito tempo eu ia para situações e me vinha na cabeça o que o pastor Abe faria. Me vinha na cabeça, assim. Caramba. O que o pastor Abe faria nessa situação? Entendeu? E é muito louco. E, então, o discipulado tem muito a ver com isso. Referência. Não, é uma coisa assustadora. A forma que aquilo entra no seu coração. Entendeu? Aquilo entra no seu coração. Então, o Francis Chan, por exemplo, as pregações que eu ouvi dele, foi talvez a pessoa que eu mais ouvi pregação. O que me marcava mais não era somente a explicação dos textos, mas eram sempre algumas coisas que ele falava no meio. Então, tipo, construir na minha casa uma cabaninha só de oração, para eu fico lá dentro, só orando e tal, conseguir separado. Você fala, poxa, olha que interessante, uma cabaninha de oração. Eu fiz um propósito, li a Bíblia em 90 dias aqui. Que nem agora, ele foi numa igreja que tem em Orlando, o Jesus Image, né, que a Val brinca que copiou nosso projeto. Esses dias você mostrou do Pedro. Ele foi lá no Jesus Image, e sabe o que ele fez, cara? Ele, falando sobre a palavra e amar a palavra, e ele recitou Efésios inteiro de cabeça. Nossa. Mano, todos os capítulos, e eu acompanhei na Bíblia em inglês, todos, palavra por palavra, ele não errava nenhuma palavra. Que isso, cara. Capítulo 1, 2, 3, 4. Cara, então assim, isso prega muito pra você. Porque você sabe, para fazer isso, é alguém que está diariamente, profundamente meditando na palavra. Então isso tá te discipulando. Porque o que você deseja agora? Eu quero decorar, cara. Vou decorar a Bíblia também. E tal, quero copiar esse exemplo de Jesus, entendeu? Então, existe esse discipulado à distância. Entendeu? E pessoas podem aqui comentar de que nós fizemos isso na vida delas. Sim. De que, somente podcast que é bem solto, né? E você conta coisas, fala de coisas, fiz isso, fiz aquilo e tal. A pessoa pode falar, nossa, quando eu ouvi que você fazia isso, ou eu vi num stories que a sua família fazia isso, eu me inspirei, comecei a fazer, isso é discipulado. Mas qual é o limite? Qual é o limite? O limite é o amigo afiando o amigo. Porque qual é o limite? O Francis Chan não consegue me exortar num erro que eu tô cometendo. Sim. Porque ele não tá me vendo. E ele não tá convivendo comigo. Então eu posso, cara, beber daquela fonte e tá tratando mal a Val. Só que em nenhum momento o Tim Keller, né, agora infelizmente faleceu, mas o John Piper vai aparecer em casa e falar, ô amigão, você precisa tratar melhor a sua esposa, hein? Não sei o quê. Não tem como. Entendeu? Porque tem várias coisas que eu não sei que eu tô errando. Então é um ponto cego meu. Às vezes eu tô ali brigando com a Val e achando que eu tô abafando, tô certíssimo. Entendeu? E aí alguém tem que vir ver E falar, né? E mostrar disso e tratar disso na minha vida. Então, esse é o limite do discipulado à distância. A pessoa só lida com o que eu estou contando para ela. Por exemplo, agora no online, esse é o nosso desafio, porque a pessoa só vai falar daquilo que eu estou contando para ela. Só que ela não consegue ver tantas das minhas falhas no convívio. Esse ponto de ter alguém para falar as suas falhas, eu sempre lembro do Douglas nos discipulados falando para mim assim, cara, mas você tá errado. O começo do discipulado para mim foi muito cruel. Eu chegava cheio de razão, assim, pro Douglas e falava, cara, aconteceu isso, isso e isso. Ele fez isso, o Fernando fez isso pra mim. Cheio, assim, de mim mesmo. E o Douglas falava, não, mas você tá errado. E até eu entender que, na verdade, não é que eu nunca vou ter razão, é que o nosso discipulado não resolve a situação da vida de outra pessoa, mas resolver a minha, cara, demorou. E por muitas vezes machucou, mas hoje faz muito sentido. Para eu não me reúno para falar sobre alguém que eu não vou ajudar a crescer naquele momento. Esse é o ponto. Tipo, discipulado não é fofoca. Discipulado não é achar uma privada para despejar as suas frustrações. Não é. Então, assim, nossa, cara, deixa eu conversar com você. Tô chateado com o fulano, porque às vezes... Beleza. Rola isso também. Mas não é isso. É o que eu faço.
que eu mudo? Como Cristo pode ser formado em mim através dessa situação? Isso é o discipulado. Então, o outro é uma conversa de amigo. Exato. Entendeu? Mas não é o discipulado, porque Cristo tem que ser formado em mim. E aí, só falar mal nós dois da pessoa e falar, é terrível mesmo. E, nossa, ela é horrível. Então, Então, trazendo assim para uma aplicação que a gente gosta de usar aqui dos 4 R's, né? Então, o online, ele consegue... Ele até revelar, né? Porque é isso. Ele revela muita Jesus, revelação. mas ele não consegue ter o relacionamento e a parte da restauração que tem que ter Então, essa até proximidade. o relacionamento consegue, né? Quando eu estou falando do online, pessoas. Isso. No caso da igreja ali, né? Isso, eu vendo, né? Ouvindo Francis. coisas francesas, não. Mas a família On, por exemplo, né? Não, isso sim. Que reúne no Zoom e está em constante contato o tempo inteiro, sim, o relacionamento. É só esse ponto, tipo assim, de eu conseguir ver a pessoa errando. Do restaurar ali, que restaurar. é o que pega. Agora, é engraçado, porque esse do relacionamento a galera pensa que não. Mas isso aqui é até um testemunho pra galera do ON, assim, que eles acompanham bastante a gente. Cara, quando eles se reúnem presencialmente, cara, parece que eles conhecem mais eles mesmos do que nós, que estamos convivendo todo dia um com o outro aqui. Porque é tão real aquilo que eles estão fazendo, né? Então, tem como realmente ter esse relacionamento. Porque essas ferramentas possibilitam... Hoje eu estava conversando com o Marcelo de manhã e ele falando, cara, que direto, assim, ele tem reunião com pessoas que ele acha que está lá no Canadá, e que ele mora no Canadá, o Marcelo. Ele acha que está no Canadá, mas está na Noruega e tal. Então, isso meio que tirou, você não sabe mais... Você consegue reunir e falar e conversar e fazer coisas ao redor do mundo, né? Então, nos possibilitou... fazer coisas incríveis, ser usado da forma certa. Então, se uma pessoa puder ter alguém para discipular ela nesse ponto, você acha que não tem um problema. Não. Só essa questão mesmo da restauração. Entendi. Mano, outra coisa que eu queria perguntar para você, assim, que livro que marcou sua vida em relação a esse assunto do discipulado? Cara, eu vou até aproveitar e falar de um recente, assim. Recentíssimo. Que eu li esse ano. Eu estava lá em Kansas e já há um tempo alguém tinha falado para mim assim, cara, você precisa ler esse livro aqui do Samuel Whitefield sobre discipulado. E eu peguei ele lá em Kansas, em inglês, e li. Cara, assim, é maravilhoso. E assim, de verdade, eu nunca tinha ouvido ninguém falar nessa perspectiva sobre discipulado, porque ele fala do seguinte, tipo assim, só dá para discipular quem viu. Porque se discipular é formar alguém à imagem de Cristo, como é que eu discipulo alguém que não viu Cristo? Então, o discipulado é guiar a pessoa e interceder e ajudar ela, os olhos dela serem abertos para ela conhecer a Cristo e ser formada à imagem de Cristo. Então, o discipulado começa com contemplação. E ele mostra que esse é o modelo de discipulado de Jesus, de Deus. Então, ele mostra no Antigo Testamento, por exemplo, de Israel, qual é a primeira coisa ao tirar Israel do Egito? Leva para a montanha e contemplação. A montanha pegando fogo e Deus falando. E ali começa o discipulado. Paulo, como é que começa o discipulado dele? Saulo, no caminho de Damasco, cai, tem uma visão ali, Jesus aparece. Então, ele é marcado por um encontro com Jesus e aí começa o discipulado dele. Então, ele mostra como esse é o método de Deus de discipulado, né? Então, aí, assim, a boa notícia é que a gente conseguiu pegar ele para traduzir e lançar em português, né? Animado, hein? E vai sair só agora na semana que vem, na conferência, na verdade, do Dizascope. Então, a gente quer até anunciar uma pré-venda para vocês. É o Discipulado que Transforma. Como contemplar Jesus muda a nossa vida. Discipulado que transforma. Primeira vez que nós estamos falando para vocês aqui no podcast, então eu queria que você já aproveitasse na pré-venda. O que nós vamos fazer? Na pré-venda a gente vai colocar frete fixo para todo mundo. Então não importa onde você mora, aqui do nosso lado, aqui em Atibaia, do nosso lado, ou lá em, sei lá, Manaus, ou lá no Rio Grande do Sul, nós vamos enviar para vocês com frete fixo, ok, para o Brasil inteiro, para ajudar principalmente a galera que mora longe. Discipulado começa com contemplação. Como ver Jesus muda a nossa vida. Então discipulado começa com contemplação. Um maravilhoso projeto e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então vou deixar o link na descrição para vocês aqui, só você clicar e pedir o seu na pré-venda. Só vai ter frete fixo aí na pré-venda, hein? Então aproveita. Cara, e agora eu queria também, assim, pra gente até meio que caminhando assim, pro final, eu queria que você contasse, assim, pra nós alguma experiência sua que você fala, cara, isso aqui no discipulado foi marcante. Você falou do Salomão, você falou do seu pai e tal. Tem alguma coisa que você lembra, que você fala, cara, isso aqui me transformou? Ou que não tenha sido com eles, mas com alguma situação? Porque daí eu também quero depois entrar numa outra pergunta pra gente poder encerrar. Uma coisa que foi muito, muito marcante.
Eu vou dar não sei, me veio em mente, então eu vou falar assim porque o discipulado, uma coisa que a gente precisa entender sobre o discipulado é que você tem múltiplos discipuladores, você tem múltiplas pessoas formando Cristo na sua vida. E uma pessoa que forma muito Cristo na minha vida é a Val, entendeu? Então a Val também me discipula, entendeu? Enquanto eu discipulo a Val me discipula. Enquanto eu discipulo o Arthur me discipula. Então, o discipulado é mútuo. Desculpa. Então, uma vez a Val falou uma coisa muito... A gente estava almoçando tal, e foi para casa, e eu tinha um costume, assim, sempre de... E um costume, antes de falar, que tinha raiz na minha insegurança, né, ainda no meu desenvolvimento, sem saber quem eu era direito. Então, eu era muito piadista, cheio de fazer gracinha e fazer piada o tempo inteiro, principalmente, né, na mesa com amigos e tal. Então, o tempo inteiro fazendo alguma gracinha, alguma piadinha, fazendo as pessoas rirem e tal. Então, o humor, num certo nível, ele tem muito a ver com as nossas inseguranças, né? De, tipo assim, vou fazer as pessoas rirem, elas vão me achar legal e gostarem de mim. Então, eu fico tentando o tempo inteiro para quebrar esse gelo que tem dentro de mim, né? Vamos dizer assim. E aí, eu fazendo isso, fazendo piadinha e tal, e aí eu cheguei em casa e a Val falou, cara, você tem perdido toda a sua autoridade e respeito diante dos seus liderados. Porque você constantemente está fazendo as brincadeiras, as piadas. Você precisa aprender a se posicionar na posição que Deus te deu hoje. Hoje você é líder de um grupo. Então, você tem que se comportar como um líder desse grupo, porque as pessoas podem achar agradável estar perto de você, mas não é só achar agradável, tem que respeitar, né? Sim. Você tem que ter autoridade. E aquilo entra com uma faca, né? A gente brinca que o discipulado é a faquinha, né? Entra como uma faca. E, às vezes, te vem até o ímpeto de, não, mas eu... Sei o quê, nossa, mas que isso, né? Que absurdo. Eu só estava querendo alegrar as pessoas, sei o quê, né? Mas aquilo era muito real, aquilo era muito verdade. E a partir daquele dia eu comecei a reparar, a me policiar, né? E ela, às vezes, dava um feedback de novo ou não e tal, e isso mudou. Eu aprendi, tipo assim, eu preciso aprender a sentar em algumas mesas como pai. E aí muda um pouco, né? Você vê ali os filhos brincando e tal, mas você entra em algumas brincadeiras, algumas não. Sim. Você até chama atenção quando as pessoas exageram e tal. Você aprende a colocar... Então, assim, para você ver que é isso. É alguém que era um ponto cego. Não tinha como falar para ela assim, deixa eu confessar um pecado, estou fazendo muita brincadeira. Não tinha como. Alguém tinha que ver isso e te exortar, né? Que legal, cara. Então, a outra pergunta que eu ia te fazer era essa. Você acredita que o discipulado é essa via de mão única ou essa via de mão dupla, entendeu? Que às vezes a gente tem essa impressão, e até essa mentira, na verdade, de achar que discipulado é sempre eu falar ou discipular alguém, mas que essa pessoa não tem nada a acrescentar em mim e tal. Parte até de uma soberba, um egoísmo, isso assim, um pouco. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas você já ele é mútuo, né? Uma vez eu estava num Zoom com o pastor Paulo Borges, aí estava eu, o Thiago, né, o Thiago Marques, que é presbítero comigo aqui, e o pastor Paulo. E aí, eu perguntei para ele, como é que é o discipulado aí no Sal da Terra, né? Um a um, não sei o quê. Ele falou, cara, o discipulado é sempre em grupo, né? O mínimo é 2, mas pode ser 3, pode ser 4. Então. E aí ele falou assim, ó, por exemplo, o Thiago... e aí, na situação, o Thiago estava no sofá com o notebook e a Sara, que tinha, na época, sei lá, uns 3 anos, estava atrás e passava e ia tal. E aí o Thiago falava com ela e dava para ouvir um desenho que estava passando na televisão. Aí ele perguntou assim, o Thiago discipula a Sara ou a Sara discipula o Thiago? E aí eu falei, o Thiago discipula a Sara, né? O pai dela, né? Ele falou, então, mas é os dois. Porque, por exemplo, ele está sentado nesse sofá aí, porque quem liderou ele até aí? Ele está vendo um desenho, quem liderou ele a ligar nesse desenho? Entendeu? Então, num certo sentido, a Sara está formando o Thiago. Quem é que está treinando ele como pai? Entendeu? A Sara. Enquanto eu estou formando um filho, o filho está formando um pai, né? Então, o discipulado é sempre mútuo. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo para alguém, cara, faz isso, faz aquilo e tal, biblicamente, e aí a pessoa não faz,
eu ter paciência, eu ter mansidão, eu continuar o processo, tal, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, é discipulado. Sim. Estou sendo discipulado, entendeu? Então, tudo isso vai sempre nos fazer crescer, né? É sempre mútuo, né? Sempre é uma troca, É uma né? troca. Eu não tenho problema de alguém falar assim, cara, eu estou discipulando fulano. Beleza, porque há uma maturidade maior em um e menor no outro. Sim. Mas é sempre Mas uma tem que troca. ter também Esse esse coração ensinável, né? O tempo todo. Cara, você entrou num ponto, eu vou ter que fazer essa última. Faça. Já que a outra já tinha dado uma resposta, vou fazer essa última. Até onde vai esse discipulado, no sentido positivo da coisa, e até mesmo do negativo, então. Qual é o limite, sabe? Qual é o limite no sentido ruim, quando alguém não tá respondendo, talvez, tal, e até... Legal. Onde vai o discipulado quando ele é bem produzido, bem feito. Assim. O negativo, primeiro, né? Vai quando a pessoa decide deliberadamente que ela não vai se arrepender e abrir mão dos seus pecados. Então, é Mateus 18, né? Se o teu irmão pegar contra ti, vai sozinho e repreende seu irmão. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Não ouviu, vai com mais dois. Uma testemunha, duas testemunhas. Ele não ouviu, vai com a igreja. E aí não ouviu... Então, você vai considerá-lo publicano, né? E fora da igreja, né? Fora do corpo de Cristo. E aqui é muito importante, algo que a gente aprendeu sobre esse texto. Você não vai expulsá-lo da igreja. Você vai só confirmar que ele decidiu estar fora da igreja. Então, não é a igreja que expulsa o cara. Não, a gente só chancela, a gente só fala, ok, então se essa é a sua decisão de viver a sua vida independente da gente... Nós estamos confirmando, então, que você não é um cara que está em Cristo. E aí, como é que trata um publicano, né? Como é que Jesus tratava? Com muito amor, mas Sim. agora num contexto de evangelizar. Sim. E não de discipular e fazer parte da igreja. Então, no negativo, seria isso. Tipo assim, até onde vai? Quando a pessoa está claro que ela não quer e ela insiste com a gente que ela não quer. Mas repara, vai e fala com ele sozinho. Isso aqui não é um dia. Isso aqui pode ser um mês falando com ele sozinho. Sim. Vai com mais um ou dois. Isso aqui não é um dia, isso aqui pode ser um processo. Vai e fala para a igreja. Então, o grupo tentando. E quando a igreja não é 500 pessoas no microfone, é o grupo perto dele ali, talvez uma célula, né? Então, vamos tentar e tal. Então, isso pode ser meses tentando. Então, não é fulano, eu falei com ele ontem, ele não quer. Então, não vou discipular mais. Não. É um processo longo, tal. De novo, de pecado deliberado e de não querer mesmo, né? Agora, no positivo, eu gostei muito de uma coisa que Só uma coisa para tirar uma dúvida que talvez pode surgir na galera. Então, Mateus 18, certo? Então, a gente chancela ali uma decisão da própria pessoa. Sim. Não é expulsá-la da igreja, igual você falou. Não. Então, a nossa relação com essa pessoa continua. Se ela quiser. No que nós cremos, sim, continua, mas assim como você se relaciona com alguém não crente. Entendi. Entendeu? Você... O mesmo que a pessoa vai na sua casa, vamos jogar futebol, na sua casa, pode, é meu amigo, e se quiser, o que você quiser fazer com ele, que você faz com amigos. Agora, nós vamos cear juntos? Entendi. Aí é corpo de Cristo. Ela vai fazer parte do ministério, não sei o quê, ela vai estar na liderança, não sei o quê. Não é porque ela não, entendeu? Então, lógico que é uma visão nossa, eclesiástica, né? Você tava falando, até quase emocionei aqui, rapaz, porque eu lembrei da época que eu fiquei fora e como isso fez sentido na minha vida, assim. Tipo, você, o Ti, a Van, a Val, principalmente, de não desistirem e... Por mais que eu fosse esse cara que falava, não, mas eu não quero, eu sei do que eu tô fazendo, vocês não me abandonaram, mesmo eu não sendo mais parte ali do corpo por aquele momento. E ao mesmo tempo, deixando você ir. Exato. E esse seu bater a cara foi definitivo para um retorno que nunca mais saiu. Exato. Entendeu? Não, e é engraçado. Então imagina que a gente fala assim, você não vai viajar sozinho, você não está em condições, não vamos deixar, e não sei o quê, e tal, né? Porque ele foi para a Irlanda, para Dublin. Então, ao mesmo tempo, foi, cara, você quer, vai. Sim. Eu não tô vendo isso de Deus pra você, ela não tá vendo, ela não tá vendo. Mas você quer, vai. E aí, esse quebrar de cara também é muito didático, né? Sim. E eu me recordo muito pra mim, o dia da volta foi um dia que eu não voltei, literalmente.
Mas foi depois de um culto de acampamento, que eu não queria ir no acampamento. Aí nós lá. E aí o Dô falou, cara, mas vai só no culto. Depois você vai pra onde você quiser ir. Queria ir no aqui no carnaval, né? Inclusive, eu fui, né, nesse dia no acampamento. E você falou, cara, eu tô sentindo de Deus você confessar, cara. Confessa tudo que você fez. Coisa que você nunca confessou, só abre o coração aqui. E o negócio é tão simples, cara. Aquilo me marcou, assim, de um jeito que depois eu saí de lá, eu fui pro carnaval. Eu não consegui ficar, eu fui embora. E coisa de um mês e meio, mais ou menos. Porque aí depois tinha uma conferência da Monte Sião. Não, Né? Pessoal aquele do dia ônibus foi lá. absurdo também. Aí eu falei, vamos lá. Ah, não quero. Tá, não, vamos só comigo, tal. Sim. Enfia no carro, vai, E fica eu lá lembro na que frente. você falava assim, ó... Você não tem que querer, só se expõe na presença. Exato. Né? Tipo assim, cara... Se eu querer, vai mudar. Você nunca vai querer, só se expõe. E aí isso fez toda a Aquele dia foi marcante. diferença, foi muito marcante, cara. Foi muito marcante, muito legal. E o positivo? No positivo, né? Até onde vai o discipulado. Eu gostei muito do que o Haroldo falou, né? Uhum. Até num livro novo dele, sobre uma nova reforma, algo assim. E ele fala o seguinte, que Jesus, qual foi o processo de Jesus, né? Ele pegou pecadores perdidos e transformou em discípulos, mas ele pegou discípulos e transformou em amigos. E amigos ele transformou em testemunhas. Né? Então, esse processo de pecadores perdidos serem discípulos, discípulos serem amigos e amigos se tornarem testemunhas. Então, qual que é o nosso processo discipulado? É eu discipular alguém para se tornar meu amigo. É claro que esse processo de discipulado continua, assim, por exemplo, o nosso, ele continua, né? Ele ainda está acontecendo, mas hoje nós somos amigos. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui, está me entrevistando aqui, nós estamos cumprindo a obra juntos aqui, você lidera a nossa equipe aqui do Desascope, então nós somos amigos, já estamos lado a lado aqui fazendo, entendeu? Então, assim, seria esse o objetivo final do discipulado, um amigo e uma testemunha, né? Alguém que agora vai sair por aí testemunhando sobre Cristo e praticamente fazendo outros discípulos, né? Sim. E continuando esse processo. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Cara, obrigado. Que isso? Obrigado por ter vindo, ter topado, tá aí no canal do Desascope. É isso. Mas obrigado. Uma honra. Cara, foi bom demais. Bom demais te ouvir, sempre bom. Legal. Quero, inclusive, antes de encerrar, te honrar, agradecer por toda essa caminhada. A última vez que a gente falou, as contas, deu 15 anos já 15 anos de discipulado. 15 anos me aturando. Mas é bom ver Deus... muito bom. Colocando realmente tempo nessa aliança e é uma honra caminhar com você e com todo mundo que a gente caminha também, né? Não só você, mas todo mundo que faz parte disso da nossa vida. E assim, para mim e para Val, vocês são coroas daquilo que a gente está gastando a nossa vida, né? Você vê, a Gabs, seus filhos, a sua família, as pessoas que vocês alcançam, tal. Isso é uma coroa para nós, né? É um chancelar, tipo, Senhor, valeu a pena. Está valendo a pena o que a gente está fazendo. Muito bom. Valeu, mano. Valeu. É nóis. Tamo junto. Galera, se esse vídeo te abençoou, você já sabe, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Curte também esse vídeo aqui para o YouTube ele entender que é relevante e liberar para mais pessoas. Se inscreve no canal e eu vou pedir para você comentar se você chegou até o fim aqui. Comenta aqui, discipulado, para a gente saber que você chegou até o final desse vídeo e deixa um feedback para nós no comentário também. Não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu. Valeu.